depositar a sua confiança no Senhor todos os dias, independente da situação em que você esteja. Ó meu Senhor. Declare então: vencerei, vencerá, nós venceremos em Cristo Jesus. Eu quero estar edificado no seguro, imutável, rochedo fiel, fortaleza da minha vida, consolo minha fé, onde sempre buscarei, encontrarei o melhor. Posso confiar, na rocha estarei. Eu quero habitar, Senhor, ajuda-me, Senhor, em lutas e problemas, a rocha faz honrar, e desertos, Cristo sempre está. Vencerei, vencerás, venceremos em Cristo. Eu posso confiar na rocha. Confie no Senhor. Eu quero habitar. Ajuda-me, Senhor, em lutas e problemas. A rocha vai jorrar em vales e desertos. Cristo sempre está. Vencerei, vencerás, venceremos, vencerei, vencerás, venceremos, Cristo vencerei, vencerás, venceremos em Cristo Jesus. Vencedores por meio daquele que nos amou. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu só quero estar onde tu estás, todo o tempo em tua presença. De longe eu não quero te adorar, leva-me pra onde estás. Eu
Eu só quero estar onde tu estás, todo o tempo em tua presença. De longe eu não quero te adorar, leva-me pra onde estás. Eu quero estar contigo, viver em tua presença, comendo em tua mesa, rodeado por tua glória, em tua presença. Eu desejo sempre estar, eu só quero estar, eu só quero estar em ti. Eu só quero estar onde tu estás, todo o tempo em tua presença. De longe eu não quero te adorar, leva-me pra onde estás. Eu quero estar contigo, viver em tua presença, comendo em tua mesa, rodeado por tua glória, em tua presença. Eu desejo sempre estar, eu só quero estar, eu só quero estar em ti. Eu só quero estar, eu só quero estar em ti. Olá, queridos, tudo bem? A paz do Senhor a todos. Louvado seja Deus por mais uma vez estarmos aqui juntos nesta transmissão. E hoje eu gostaria de compartilhar mais uma vez uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Que muitas das vezes nós estamos vivendo momentos tão difíceis na nossa vida, momentos de situações críticas que parecem não ter mais saída, não ter mais solução. A gente até faz pensar que nós estamos perdidos naquele momento, que há uma angústia tão profunda, um desânimo tão grande, que parece que estamos lutando sozinho aquele combate. E que chegamos até a pensar que Deus nos abandonou naquele momento. E nesse pano de fundo eu lembrei de um texto, de uma história, na verdade, de um livro que eu estava lendo. E nesse livro é a história de um rapaz que ele estava sendo acusado de um crime que ele não tinha cometido naquele momento. Ele tinha sido escolhido para tomar a culpa de uma pessoa que era influente na cidade, naquele povoado. E o juiz precisava que ele confessasse que ele fosse culpado, e ele confessando que seria culpado, ele assegurava que a esposa e os filhos deles seriam amparados totalmente pela comunidade que eles estavam vivendo. Mas o rapaz, ele estava firme nas convicções dele, que ele realmente era inocente, e ele segurava uma Bíblia muito forte ao seu peito naquele momento e jurava que ele era inocente. E aí o juiz, simulando um julgamento justo, né, para aquele rapaz, ele fez uma proposta para aquele rapaz. Ele falou assim: vou escrever um papel em dois papéis. Em um eu vou escrever que você é culpado, e no outro eu vou escrever que você é inocente. E qual o papel que você pegar, você será sentenciado com o que estará escrito naquele papel. Então,
E a sentença, né, sendo culpado, aquele crime era tão grave que geraria a única sentença, que era a morte daquele rapaz, daquele homem. Não havia mais alternativa para aquele rapaz. Ou ele escolhia um, ou escolhia o outro papel. Era somente aquela situação. E aí o juiz colocou os dois papéis sobre uma mesa e mandou o acusado escolher. Só que momentos antes, na hora de escrever o papel, o juiz ele escreveu o culpado nos dois papéis. Ou seja, o homem estava numa situação ali completamente difícil, em um beco sem saída, uma situação que não, aos olhos humanos, não teria solução mais para ele. Ele realmente seria culpado, porque os dois papéis estavam culpados, escrito culpados. E aí o rapaz chegou a um momento sentir algo estranho naquele momento e falou com Deus, dizendo que será que ele deveria ser culpado, mesmo sendo inocente daquela situação? O que ele poderia fazer naquela situação? O que aconteceria com ele? Será que seria cumprido uma injustiça na vida dele, mesmo ele sendo fiel e inocente? E aí Deus falou ao coração dele que era para ele pegar um papel e comer um papel. E ele rapidamente pegou o papel e engoliu. Aí o juiz perguntou: mas o que você fez? O que aconteceu? Por que você fez isso? Como é que eu vou dar o veredito? Como eu vou saber o veredito? E aí o acusado, o rapaz, falou assim: é muito fácil. O senhor pega o papel, basta olhar para ele e ver o que está escrito. E o veredito será o contrário daquele papel, porque eu comi o outro papel. E aí, sabendo que o papel que estaria lá estaria culpado, por dedução, o papel que ele engoliu, que ele escolheu, deveria estar escrito inocente. E aí o homem, naquela situação totalmente assim embaraçosa e difícil, e de repente aos olhos humanos a gente sabendo que aquilo ali não teria mais outro desfecho senão a morte daquele rapaz inocente, ele foi libertado. Às vezes a gente pensa que estamos num momento tão difícil, um beco sem saída verdadeiramente. E para os cristãos, o que significa estar em um beco sem saída? Para isso vamos ler o capítulo 14 de Êxodo, a partir do versículo 1, vamos ler até o versículo 14. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, presos no deserto. Eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo. Disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E Faraó aprontou o seu carro de guerra e levou consigo o seu povo. Levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, os seus cavaleiros e o seu exército,
e os alcançaram acampados juntos ao mar, perto de Pirraiote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel chamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz, para que sirvamos os egípcios. Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. E como o povo de Israel, às vezes nós, como cristãos, nos encontramos numa situação que parece que não vai haver mais escape, não vai haver mais livramento para nós. Mas no texto que nós lemos aqui, nós vimos que há saída. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, há saída. Se nós entendermos 4 pontos que nós vamos refletir sobre o assunto hoje. 4 pontos importantes. O primeiro ponto é que o beco sem saída é o lugar a que às vezes Deus nos leva. Deus nos leva ao beco sem saída mediante uma ordem específica. Aqui no versículo 1, no versículo 2, ele fala que o povo de Israel obedeceu a um profeta, a uma profecia dada por meio de Moisés, que era um grande líder daquele povo. Então, nós devemos também reconhecer as ordens específicas de nosso Deus, para que esse lugar que nós formos seja o lugar escolhido para Deus, porque Ele nos leva também para um beco sem saída, Ele leva para uma situação de prova, um momento de dificuldade. Só que Ele nos leva para os seus próprios propósitos. Vemos ali também que a partir do versículo 3 até o 4, ele prepara todo o cenário que iria acontecer. Ele prepara toda a situação da vitória magnífica que estava por vir. O povo sem qualquer arma, vendo o seu inimigo fortemente armado e equipado para a guerra, ser derrotado diante dos seus olhos. O povo de Israel sem arma nenhuma, mas ele seria vencedor, vitorioso, porque pelo poder de Deus o exército egípcio seria engolido pelas águas do Mar Vermelho. Hoje Deus está nos falando em nosso íntimo que Ele está do nosso lado. Ele tem um propósito para a nossa vida. Mas é necessário que tomamos uma solução, uma situação, uma decisão de compromisso de obedecer ao nosso Senhor e realmente de andar com Ele. Deus, Ele permite essas situações em seu plano divino. Ele permite essas situações todas acontecerem porque Ele tem um plano perfeito. Ele é soberano. Ele controla todas as coisas. E seria o próximo ponto, porque
o beco sem saída é o lugar em que Deus nos prova. O beco sem saída, ele nos leva um caminho de obediência. Vemos aqui no versículo 4 ao B, versículo 4b, em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. No caminho da obediência, eles acreditaram e obedeceram a Deus, obedeceram os propósitos de Deus, obedeceram às ordens de Deus por meio de Moisés. E aí Deus nos encoraja hoje a sermos obedientes à palavra dele, a sermos obedientes aos seus propósitos, permitindo que passemos por circunstâncias difíceis também. Ele permite a as nossas vidas passarmos por momentos de angústia, momentos difíceis, que aparentemente o problema que nós estamos passando não tem solução. Mas Deus, ele, como eu falei lá no início, ele prepara todo o cenário. Ele tem um plano perfeito. Ele leva o seu povo à vitória. Parecia que aquele momento ali, aquela circunstância era tão difícil, que era impossível o povo de Israel sair daquela situação. Dos dois lados havia montanha. Atrás um exército enfurecido, né? E na frente o Mar Vermelho. Como poderia um povo sem armamento nenhum escapar daquela situação? E observamos que todas as vezes que olhamos para as circunstâncias adversas na nossa vida, elas se tornam maiores do que elas são. Às vezes a gente até pensamos que estamos passando por um momento tão difícil, mas se a gente olhar para essa, só focar na circunstância, essa circunstância parece que é mais difícil ainda do que ela realmente é. Às vezes a gente até em algum momento a gente faz, né, com aquele termo, né, de fazer uma tempestade num copo d'água, mas enfim, nós estamos passando por momentos difíceis hoje. O cenário que estamos vivendo é totalmente difícil e gera pensamentos angustiosos, pensamentos que tendem a nos afastar de Deus. Mas Deus está com essa palavra nos encorajando a persistir, a obedecer aos seus propósitos, porque o plano dele é perfeito. E Deus, ele conhece a condição natural do homem. Ele conhece o homem, ele que fez o homem. E como nós se comportamos nas provações. Ele conhece como nós se comportamos nas provações. Ele conhece que a sua fraqueza, meu irmão. Ele conhece a sua fraqueza, minha irmã. Ele conhece as suas dificuldades, seus limites. Mas ele trabalha com esses seus limites para que você consiga entender que toda honra e todo louvor seja dado sempre a ele. O beco sem saída, que já é o terceiro tópico, o beco sem saída é o lugar a que às vezes falhamos com o Senhor. Aqui, o povo de Israel, ele no momento de dificuldade, de angústia, ele falhou com Deus. Ele duvidou da soberania de Deus. Ele duvidou do poder do Deus dele. Porque aqui no versículo 10... No versículo 10, vemos que faltou fé aqui dos filhos de Deus, porque ele falava que, chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e ficaram com muito medo. Eles ficaram com medo, eles ficaram apavorados com aquela situação. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos neste deserto? Naquele momento, eles estavam muito com medo. Eles pensavam que ia morrer, que estava tudo terminado, tudo acabado. Faltou a confiança em Deus naquele momento. Eles duvidaram do poder de Deus e acabaram reclamando.
acaba em momentos que a gente não confia totalmente em Deus, somos abalados com essas circunstâncias angustiosas, difíceis, nos levamos e nos tendenciamos a blasfemar, a reclamar das diretrizes que o nosso próprio Deus nos ordenou. Então, o povo de Israel, ele se comportou dessa forma. Aquela situação, um beco de saída, ou até mesmo um termo popular que falado também, que estava numa sinuca de bico, não tinha mais saída, não tinha mais uma solução, iriam morrer. Eles pensavam que iam morrer, porque faltou fé, faltou segurança, faltou firmeza, faltou confiança em Deus, e acabaram blasfemando e reclamando, fazendo várias reclamações ao líder levantado por Deus, que era Moisés. Mas assim, na verdade, nós entendendo que somos falhos, nós falhamos, né? Que em algum momento nós, de repente, não podemos julgar. Deus sabe de todas as coisas, mas em algum momento nós podemos se sentir realmente sozinhos. O próprio Jó, que foi um grande exemplo de homem íntegro, né, e verdadeiro adorador de Deus, ele em um momento de angústia e sofrimento, ele pensou que estava sozinho. Então, isso não quer dizer que eu sou melhor crente que o outro. Não, nesses momentos, muitas das vezes a gente tem esses pensamentos mesmo, porque nós somos falhos, nós somos carne. Mas o Espírito Santo que habita em nós nos fortalece. E é esse que nós devemos dar ouvido. Às vezes, vemos que nas histórias do povo de Israel, o povo não dava ouvido ao Espírito Santo, a Deus, e sim dava ouvido e atenção às circunstâncias que eles estavam vivendo. E por isso que eles acabavam blasfemando e reclamando. Só que o seu olhar, Deus tem um olhar de misericórdia. Ele observa a gente e sabe, mesmo nós tendo essas fraquezas, essas falhas, Deus nos olha com um olhar bondoso, um olhar misericordioso. E o ponto 4 fala que o beco sem saída é um lugar em que Deus nos ajuda. Deus, mediante a sua misericórdia, Ele nos ajuda. Mesmo nós blasfemamos, nós reclamando, às vezes, ou até mesmo não acreditando, mas Deus levanta pessoas para nos encorajar. Deus levantou um líder como Moisés para encorajar aquele povo. E no momento certo, no versículo 13, Moisés fala: porém respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. Deus levanta pessoas, Deus encoraja você com outras situações, com pessoas, com momentos, com vivências, com experiências, para que você não se abale e não caia. Deus está te motivando hoje, meu irmão, a permanecer firme e fiel a Ele, porque Ele, no momento certo, Ele vai agir. No momento certo, Ele vai atuar na sua dificuldade e dar a solução para os seus problemas. E Ele fala no versículo 14 aqui, que Deus tem o controle de todas as coisas. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Amados, fiquem calmos. Deus está lutando a sua batalha. A batalha que nós estamos vivendo, as dificuldades que nós estamos vivendo, está inserida num plano perfeito de Deus. E nós, como a sua própria palavra diz, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Jesus,
é a única certeza da nossa vitória. E em meio a todas as dificuldades que estamos vivendo, um cenário tão conturbado que nós estamos vivendo, conflitos entre autoridades, situações diversas de momentos de pessoas enfermas e doentes por causa dessa pandemia que nós estamos vivendo, mas Deus nos encoraja a refletir nesses 4 pontos, porque o beco sem saída, ele pode ser um lugar, muitas das vezes, que Deus nos leva. Deus nos leva a passar por essa situação. E ele é um lugar de uma prova. Ele é um lugar que às vezes nós falhamos, mas com a boa mão, com o seu olhar misericordioso, ele nos levanta e nos ajuda. E como no Salmo 27, no versículo 1, temos aqui: o Senhor é a minha luz. Confiamos nisso, meus irmãos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Não tema, meu querido, porque Deus está contigo. Não tema, minha irmã, porque Deus está contigo. Nós somos servos de Deus, cristãos. Cremos no poder do Senhor. E nas mãos do Senhor está o controle de todas as coisas. Amém? Eu gostaria de orar pelos amados neste momento e que Deus possa falar aos nossos corações, que Deus possa falar, continuar falando aos nossos corações. Essa mensagem falou muito no meu coração, espero que tenha falado muito ao coração de vocês também. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Pai, ó Deus, neste momento, vivendo, Senhor, momentos difíceis. Eu realmente não sei os momentos de cada um ou as aflições de cada um, Senhor, dos seus servos, Pai, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe de todas as coisas. Nas suas mãos tem o controle de todas as coisas. Então, Pai, neste momento eu venho interceder pelos meus amados irmãos. Ó Deus, interceder pelas vidas, Senhor, que estão, Senhor, ó Deus, neste momento de angústia, Pai. Mas em nome de Jesus, venha com o seu Espírito Santo e traga, Senhor, o bálsamo, ó Deus, e que eles possam ter a certeza que parece que nesse momento está vivendo um beco sem saída. Parece que não está tendo solução. A provisão não vem, mas em nome de Jesus cremos, Senhor, que no momento certo, o Senhor vai vir com a sua mão misericordiosa e bondosa para interceder por nós, para, Senhor, nos dar a vitória. Queremos, Senhor, no seu poder. Cuida de nós. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amados, pela oportunidade. Agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito e continue conosco nas nossas próximas transmissões, tá? Dê aquele seu like e dê o seu comentário aí sobre o que você achou dessa mensagem. Um abraço, fiquem com Deus. Das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa,
perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Tu me dá a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamento de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor